Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Ouvindo as histórias do canal Um Conto por um Ponto, eu resolvi tomar coragem e contar o que aconteceu comigo. Sabe, quando eu era criança, a coisa não era fácil. Eu cresci num ambiente complicado onde a dor parecia ser parte da rotina. E desde pequeno, eu sentia que tinha algo errado, mas eu não entendia bem o que era. Eu só sabia que por dentro eu me sentia mal. Eu me lembro que passei muitas noites sozinho no meu quarto chorando, sem saber como pedir ajuda. E o incrível era que parecia que ninguém via o que estava acontecendo comigo. E conforme eu fui crescendo, o peso daquela dor só aumentava. Eu tentava seguir em frente, mas o passado sempre me puxava para trás. Era como se aquele menino assustado ainda estivesse dentro de mim, preso nas lembranças. Olha, a verdade é que por muito tempo eu escondi tudo isso, me esforçando para sorrir, para fingir que estava tudo bem, mas por dentro eu estava desmoronando. A vida seguiu e eu fui levando, mas chegou um ponto em que eu não aguentava mais. Eu estava cansado de carregar tudo aquilo sozinho. Foi aí que eu decidi buscar ajuda e comecei a fazer terapia. E admito que foi uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque eu tinha muito medo de encarar tudo aquilo que eu vinha evitando por tanto tempo. No começo, eu confesso que não foi nada fácil. A primeira sessão, então, me deixou completamente sem fôlego, principalmente quando a terapeuta me fez perguntas sobre a minha infância. Meu Deus, aquilo foi como se um nó tivesse formado na minha garganta, principalmente porque eu nunca tinha falado sobre aquele assunto com ninguém. Então colocar tudo aquilo para fora era um grande desafio. Mas ao mesmo tempo, eu sentia que era necessário porque eu precisava muito soltar as amarras que me prendiam. E sessão após sessão, eu fui desenterrando memórias, revivendo momentos que eu preferia ter esquecido. Sabe, minha gente, não foi um processo rápido. E cada vez que eu saía do consultório, parecia que tinha passado por uma batalha, uma guerra. Mas a cada passo que eu dava, eu sentia que estava ficando mais leve. E eu comecei a entender que aqueles traumas não precisavam me definir, que eu podia aprender a viver com eles de uma forma que não me machucasse mais. Além da terapia, eu comecei a me deixar ser visto, ser amado, ter amigos, ter mais confiança para me envolver sentimentalmente com as pessoas. E vou abrir um parêntese aqui. Antes da terapia, eu até ficava com as garotas, dava uns beijos, mas quando elas começavam a me tocar, eu sentia uma vontade enorme de vomitar. Mas eu me segurava para que aquilo não acontecesse. Mas teve uma vez que eu estava num momento assim bem íntimo com uma moça que eu gostava muito e até sentia algo bom por ela. Mas como o meu eu interior estava cheio de problemas internos, no momento em que ela começou a me tocar, eu fui começando a ficar enjoado, muito enjoado, e quando ela acariciou a minha parte íntima, eu simplesmente não consegui segurar e vomitei. Mas eu vomitei muito nela. E a Nica foi super legal e muito compreensiva naquele dia. Ela se levantou, tomou um banho e perguntou se eu estava bem. Me levou para tomar um banho também e ficou ao meu lado, assim quietinha, esperando eu melhorar do que ela achava ser
um problema de estômago. E eu morto de vergonha e nem consegui olhar na cara dela. E por isso, depois daquele fora que eu dei, eu nunca mais liguei para ela. Mas eu senti uma vontade de ligar, sabe? Porque ela era uma mulher especial, bem diferente das outras. Bom, de volta à terapia, eu posso dizer que foi um processo longo e doloroso. Mas aos poucos eu fui percebendo que aquelas sombras do passado estavam perdendo força. Embora eu até gaguejava na hora de falar sobre aquilo, eu precisei ser forte para me abrir e dizer que a dor que eu carregava tinha uma origem, que eu demorei muito tempo para aceitar. Desde os meus 4 anos, eu fui abusado por alguém em que eu confiava e amava completamente. O meu tio Gilmar. Ele era irmão da minha mãe. Uma pessoa próxima que estava sempre presente nas festas de família, sempre com um sorriso no rosto. Mas por trás daquela fachada havia algo horrível com ele. E eu era muito pequeno quando tudo começou. E naquela idade, eu não entendia o que estava acontecendo. Só sabia que me sentia sujo, culpado, como se aquilo fosse de alguma forma culpa minha. E por anos guardei aquele segredo como se fosse uma cicatriz que ninguém podia ver. Eu sentia vergonha, medo de que, se contasse a alguém, ninguém acreditaria em mim, ou pior, que me culpassem. E então eu fui crescendo com aquela dor, fingindo que estava tudo bem, tentando seguir em frente. Mas a verdade é que aquilo me consumia por dentro. E a cada vez que eu via aquele tio em uma das nossas reuniões de família, um gelo percorria a minha espinha. O sorriso que saía da boca dele era amedrontador. E se o assunto fosse sobre pedofilia, ele olhava para mim como se querendo dizer: se você falar alguma coisa, eu acabo com a sua raça. O meu tio era tão cínico que no meio de todo mundo me chamava para eu sentar no colo dele e falava na frente dos meus outros primos que eu era o sobrinho favorito. Me dava beijo no rosto, bagunçava o meu cabelo e ainda dizia que quando eu crescesse eu iria ter a mulher que eu quisesse, porque beleza era o que não faltava. E foi um tempo muito difícil para mim. No meu aniversário de 10 anos, o meu tio apareceu em casa e falou para a mamãe que gostaria de me levar para assistir uma partida de futebol, já que era o meu aniversário. Mas eu não quis ir e comecei a chorar. E a mamãe, que achava que esse irmão era maravilhoso, mandou eu parar de chorar e ir com o meu tio. E eu obedeci à minha mãe. Mas o meu tio não me levou ao estádio. Fomos para a casa de um amigo dele que também gostava de crianças. E lá, os dois ficaram brincando comigo, passando a mão no meu corpo, nas minhas partes íntimas. E depois, os dois começaram a se beijar e a fazer safadeza na minha frente. E eu gritava com o meu tio dizendo que eu não queria ver aquilo, que aquilo era feio. E ele me mandava calar a boca, dizendo que eu era homem e homem que era homem gostava muito daquilo. E antes de voltarmos para casa, ele prometeu que se eu contasse para minha mãe tudo o que eu tinha visto e experimentado, ele iria arrancar a minha língua fora. E como eu tinha muito medo dele, continuei calado e morrendo cada dia um pouquinho por dentro. E sabe, várias vezes eu quis contar para minha mãe, mas me faltou coragem. E quando eu comecei a falar sobre aquele assunto com a terapeuta, ela me ajudou a entender que aquilo não foi culpa minha, porque eu era só um menino e que o verdadeiro culpado era o meu tio. E eu fui criando forças para encarar aquela dor. Eu podia ser
mais do que aquilo que aconteceu comigo. E aos poucos eu fui reconstruindo a minha vida, deixando de ser a vítima para me tornar alguém que, apesar de tudo, estava encontrando a paz e a felicidade. Olha, como eu realmente gostava da Nica, acabei ligando para ela e a convidei para um jantar. No começo, ela me deu vários bolos. Nunca dava, nunca podia, estava estudando muito e precisava, focar naquilo. Mas eu insisti e a minha insistência fez com que ela aceitasse pelo menos um jantar. E eu a levei em um restaurante em que eu sabia que ela ia gostar. Era um lugar tranquilo, perfeito para um bate-papo descontraído, e a Nica adorou a surpresa. E eu percebi isso pelo sorriso dela. E eu aproveitei para dizer que ela estava linda ainda mais do que o normal. E a Nica sorriu sem graça e disse que era só coisa dos meus olhos e que ela estava exatamente como todos os outros dias. E durante o jantar conversamos sobre coisas leves, sobre o dia a dia, os nossos hobbies e as pequenas coisas que fazem a vida valer a pena. Para Nica, o que realmente fazia a vida valer a pena era cuidar do irmão dela, o Marquinhos, que era autista. Para ela, cada momento ao lado do Marquinhos era uma parte essencial de sua vida, um reflexo de amor incondicional que ela sentia. Ela também compartilhou como seus pais sempre a apoiavam e finalizou com entusiasmo sobre os seus objetivos profissionais. E mencionou que estava fazendo uma pós-graduação em psicopedagogia, uma área na qual ela já trabalhava, mas sentia a necessidade de se aprofundar ainda mais, para ajudar melhor as pessoas com quem lidava. E depois de falar tanto sobre ela, a Nica quis saber um pouco mais sobre mim e me fez várias perguntas, mas antes disse que de todos os nossos encontros, aquele era o primeiro em que eu parecia realmente descontraído, leve e natural, e afirmou que estava gostando desse meu jeito mais relaxado. E eu respirei fundo e comecei a falar um pouco mais sobre mim. Compartilhei que estava trabalhando em uma área que realmente me fazia feliz, que morava sozinho e apesar de ter escolhido viver assim, sempre que possível eu fazia questão de visitar os meus pais, que moravam em outra cidade. A gente tinha uma relação ótima e eu valorizava profundamente os momentos que estávamos juntos. A Nica quis saber mais sobre a minha infância, mas essa parte eu pulei. E pulei as várias vezes que ela tentava entrar naquela parte da minha vida. E foi quando ela perguntou quem havia feito maldade contra mim. E confesso que a pergunta dela me deixou completamente desconcertado. E a Nica afirmou que conhecia as pessoas muito melhor do que elas imaginavam e mencionou que já havia lidado com pessoas que sofreram abuso e que se comportavam exatamente como eu, evitando falar sobre a infância e outras coisas mais que ela percebeu quando estávamos num momento mais íntimo. E eu estava completamente desconcertado, tentando encontrar palavras, mas a Nica percebeu o meu desconforto e mudou de assunto, sugerindo que quando eu quisesse conversar sobre aquilo, ela estaria sempre pronta para me ouvir. E depois do jantar, eu deixei a Nica em casa e segui o meu caminho, pensando em tudo o que havíamos conversado. E quando eu cheguei em casa, eu me sentei no sofá e comecei a refletir sobre tudo o que eu havia passado, as lembranças da infância, os meus traumas, e o choro veio como uma avalanche. Era uma espécie de dor profunda, de tristeza, e o fato de não ter conseguido me abrir com ela e explicar a verdadeira extensão da minha dor me deixou ainda mais angustiado. E na madrugada, enquanto a insônia me consumia,
A necessidade de desabafar era tão grande que eu não consegui me conter. E com as mãos tremendo e o coração acelerado, eu liguei para Nica, que atendeu e disse que estava acordada pensando em mim. E o simples fato de ouvir a voz dela me deu coragem para contar tudo o que eu tinha passado na infância. E com o nó na garganta, eu comecei a relatar os abusos da minha infância. E ela me ouviu com atenção. E quando falou suas palavras, foram um verdadeiro alívio. A nossa conversa se estendeu por horas e eu compartilhei coisas que nem mesmo a minha terapeuta sabia. E ao final da nossa conversa, eu me senti muito mais leve. E ela disse que estava ali para ajudar, que admirava minha coragem em se abrir e que se importava profundamente comigo. E as suas palavras me confortaram de um jeito que eu não esperava. E eu chorei feito uma criança. Olha, os nossos encontros seguintes, a gente conversou sobre os meus sonhos, sobre o que eu queria para minha vida. E com a nossa aproximação, eu fui gostando ainda mais da Nica. E contei sobre o que estava sentindo por ela. E ela também confessou que estava sentindo a mesma coisa por mim. E a gente se deu uma chance, sabe? E criamos um relacionamento profundo. E uma nova fase na minha vida foi marcada por momentos de muita compreensão. E quando eu me senti pronto, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o meu tio. Eu precisava olhar nos olhos dele e dizer o quanto ele havia causado mal. Foi difícil, mas eu sabia que era necessário encará-lo e colocar para fora tudo, mas tudo o que eu carreguei por tantos anos. E quando eu estacionei o carro no portão da casa do meu tio, eu senti um frio enorme na espinha. E o pior foi quando ele me viu. O seu rosto ficou pálido e os olhos dele então não vinham de encontro aos meus. Era como se ele estivesse sem chão, mas eu respirei fundo e falei que a gente estava na hora de ter uma conversa franca, apenas nós dois. E desconcertado, ele me convidou para entrar. Conversamos por um tempo com a sua esposa, os seus filhos, e ele sempre procurando nunca ficar sozinho comigo. Mas não teve jeito. Chegou uma hora que só ficou eu e ele. E eu comecei a descrever todo o sofrimento que ele me causou. E deixei claro que o que ele fez era uma monstruosidade, algo que jamais deveria acontecer com ninguém. E eu fui bem sincero quando disse que esperava que os seus próprios filhos nunca passassem por algo assim. E o meu tio ficou o tempo todo de cabeça baixa, me ouvindo. E quando eu terminei de falar, ele chorando, me pediu perdão e disse que estava muito envergonhado e que se pudesse voltar ao tempo, faria tudo diferente. E tentou me abraçar, mas eu me esquivei, incapaz de aceitar aquele gesto que para mim parecia um insulto. E depois de desabafar e de dizer que o perdoava, eu deixei a casa dele me sentindo aliviado. E nunca mais voltei a ver o meu tio, porque ele não aparecia mais nas reuniões de família. Sempre inventava uma desculpa. E não comentei aquele assunto com mais ninguém da família. Os meus pais já estavam numa idade em que não precisavam mais passar por desgosto ou decepção. Eu também já não me sentia mais refém daquele acontecimento. Eu me casei com a Nica e juntos formamos uma família linda. Tivemos 2 garotas e 2 rapazes, Gabriela, Leonardo, Laís e Gabriel. E a minha esposa começou a se dedicar na causa que estava profundamente ligada ao meu passado, mas que também era uma luta que ela acreditava ser essencial para muitas pessoas. E com o tempo,
a minha esposa se tornou palestrante. O objetivo era conscientizar as pessoas dos perigos e das consequências da pedofilia. E eu ainda acho que, para proteger as nossas crianças da maldade, não é suficiente apenas educar e conscientizar, mas precisamos também estar sempre atentos e criar um ambiente de confiança onde elas possam se sentir seguras e saber que podem falar sobre qualquer coisa com os seus pais.